Não tem problema o seu produto ou seu serviço ser caro no preço, quando o que você entrega para quem adquire aquilo tem valor compatível ou maior ao preço. Então, preço é o que o cliente paga, valor é o que ele leva. E aí você tem que perguntar para si próprio, fazer uma avaliação aí, sem contar para as pessoas, uma avaliação sincera, sem aumentadinha, sem mentira para si próprio, só você. O produto ou serviço vale esse preço? Porque se valer, pode manter seu preço. Você vai encontrar aqueles que pagam por isso, pelo valor que ele leva para casa. Agora, se não vale esse preço, aí de repente pode ser que você tenha sim que mexer no preço. Eu prefiro agregar valor e cobrar um preço justo. E esse preço justo no valor compatível que eu agrego não é barato, é caro mesmo. Não tem dificuldade nenhuma em dizer não, a não ser essa prática do brasileiro de querer ficar bem com todo mundo. Vou te contar uma coisa aqui, se você está bem com todo mundo, você não está vivendo uma vida extraordinária, porque a vida extraordinária, ela requer posicionamento, e esse posicionamento vão incomodar alguns. O crescimento, ele dói. Se não dói, não tem crescimento. Isso em qualquer esfera da humanidade. O crescimento é passivo de dor. E se você não desenvolve a habilidade de falar não, quer dizer que você fica bem com todo mundo. Com quem você precisa falar sim, com quem você deveria falar não. Aí você fica bem com todo mundo. E é lindo uma vida de ficar bem com todo mundo, mas dificilmente você vai conhecer alguém que está bem com todo mundo e que está vivendo extraordinário. Então é uma questão de sobrevivência da selva, jogador. É fácil falar não desde que se tenha vontade de fato de fazer isso e de crescer na vida. Você será esmagado por tudo aquilo que você não conseguir esmagar. Não falar não vai acabar te esmagando. Quanto profissional, sem sombra de dúvida, a maior dificuldade foi enfrentar o processo, a lentidão do processo. Imagina, um garoto que aos 7 anos de idade tem vontade de comer carne, consegue comer pé de frango, que era o que tinha de mais barato no que se refere à carne onde eu morava, e descobre naquele mesmo dia que existe um negócio chamado picanha, que cisma de comer picanha. E aquela realidade era totalmente desigual, descomunal para ele, assim. A chance era irrisória dele alcançar tal picanha. E aí ele viveu dos 7 anos de idade até os 40 perseguindo essa ideia de comer essa tal picanha. Conseguiu aos 40, do suor do seu próprio rosto. Enfrentar a lentidão do processo, ter a hombridade para trilhar 33 anos de processo sem pedir para ninguém essa tal picanha, e aguardar chegar para que você pudesse comer do suor do seu próprio rosto, foi certamente a maior dificuldade. Faria tudo novamente se necessário fosse. E sobreviver com hombridade, com caráter, andar entre as pessoas de cabeça erguida, eu conseguia fazer. Porque eu pagava das minhas contas, eu comia do suor do meu próprio rosto, eu trabalhava para me manter, eu não dependia de ninguém para fazer minha engrenagem girar. Não tenho o meu nome escrito em lugar algum que alguém me deu absolutamente nada em nenhuma época da minha vida. Por mais caótica que fosse a situação, eu sempre estava em cima do ringue lutando para comer do suor do meu rosto, beber do suor do meu rosto, morar do suor do meu rosto, transitar do suor do meu rosto. Nunca me cadastrei em lugar algum munido de saúde plena para fazer isso acontecer. E aí essa era a minha meta naquele momento. E aí eu buscava conhecimento para melhorar a mim mesmo e para entender qual era o próximo degrau. Eu nunca quis ver a escada toda, mas eu precisava enxergar a possibilidade de construir o próximo degrau. De tanto construir degrau, eu não via a escada toda para cima, mas hoje eu consigo ver uma escada gigante para baixo, todas elas de degrau que eu construí, trabalhando e comendo do suor do meu rosto desde a época. Cara, isso é uma outra habilidade que eu sempre tive e que a maioria não respeita. A ampla maioria acha que no primeiro momento você tem que ter renda acima da média. A galera tá tão desorientada para chegar no dinheiro, e quanto mais dinheiro melhor, que eles tentam saltar degraus. Eu nunca saltei isso. A minha vida sempre foi pautada no seguinte: antes de sonhar eu tinha que sobreviver. E por muito tempo eu sobrevivi. Sobrevivi com as contas em dia, sobrevivi comendo o que dava, morando onde dava, vestindo o que dava, transitando da maneira que dava. E isso já era nível de sucesso, haja visto que eu não devia nada para ninguém em lugar algum. Então, no primeiro momento, eu queria entender o jogo da sobrevivência e buscar conhecimento para um dia, quem sabe, viver. Respeitando o degrau da sobrevivência. Não adianta eu falar com você aqui que antes de tudo que aconteceu na minha vida, eu tinha recurso financeiro guardado, etc, etc. Não era essa a minha meta. A minha meta era sobreviver com hombridade, com caráter. Bom, fazer o que todo mundo está fazendo é só seguir a manada. Agora,
preciso notar que o resultado que todo mundo está alcançando talvez possa não te representar como objetivo de vida. Mas, se quiser fazer o que está todo mundo fazendo, siga a manada. Eu preferi trilhar o contrário. Se está todo mundo indo para cá, eu vou trilhar para cá. Tem alguma coisa errada nessa direção aqui. Deve ser mais fácil por aqui, deve ser mais cômodo por aqui, deve ser mais zona de conforto por aqui. Então deixa eu ir por aqui. Eu gosto do caminho mais complexo. Lá a concorrência é muito menor e o resultado é muito mais atraente. Mas se você opta por seguir fazer o que todo mundo está fazendo, é só seguir a manada. Bom, eu é que agradeço a vocês por, no mínimo, ter a curiosidade de pesquisar sobre essas pessoas que nós indicamos aqui. O cidadão, o João Kepler, que eu costumo chamar de cidadão, é um cara incrível e que a galera precisa acompanhar. É um cara grande em todos os sentidos, de um coração ímpar, de uma família linda, a quem eu sou grato eternamente, a quem está em minhas orações diariamente, não apenas ele, como toda a sua família. E tem um conteúdo indispensável na vida de quem precisa entender o jogo. Então, todas as vezes que eu posso, eu trago o nome de João Kepler como referência de quem alcançou para falar de alcance, venceu para falar de vitória, trilhou para falar de caminhada, enfrentou processo para falar de processo, é amigo para falar de amizade, tem fé para falar de fé e por aí vai. Um cidadão gigante. Cidadão, por ele respeito máximo. Você escreveu João Kleber aí em cima, mas eu sei que você se referiu a João Kepler. Rola massa. Só para finalizar, treinei muito sobre trabalho em equipe, porque descobri que sozinho eu não conseguiria grandes resultados, então desde a minha primeira horta foi feita por mim e minha família, então já era trabalho em equipe dali, ali eu aprendi que em equipe eu poderia ir muito mais longe, sozinho eu poderia me cansar rápido e não conseguir fazer a caminhada. Treinei muito em ter pessoas para que eu pudesse receber orientações, as primeiras vieram dos meus pais, depois dos livros, depois da galera que hoje eu acompanho e por aí vai. Treinei e sigo treinando em tudo isso que eu falei com vocês aqui, porque o cara que eu sou hoje precisa estar maior do que o cara que eu era ontem, um pouco menor do que o cara que eu preciso ser amanhã. Treinar te leva ao extraordinário. Não necessariamente te leva rápido ao extraordinário, porque por mais que eu tenha treinado tudo isso, foram 4 décadas para que eu ocupasse o lugar que hoje eu ocupo. Pode servir como referência para vocês. Treine, independente de quão longe ou quão impossível pareça ser o seu extraordinário. O que eu mais estudei foi vendas, na prática, em loco. O que eu descobri na caminhada é que treinar apenas não vende, mas que vender é um grande treinamento. Então eu estudava por minha conta e risco, tentava vender, quando eu conseguia eu comemorava e estudava porque eu consegui, quando eu não conseguia eu comemorava assim mesmo pela tentativa e estudava porque eu não consegui, e ia melhorando a cada tentativa até que eu chegasse aos dias de hoje. Treinei muito também gestão das emoções, como eu falei na resposta anterior, eu não sabia que era isso, mas eu descobri na selva, em loco, que você tinha que ser forte mentalmente para seguir a caminhada e jamais pensar em desistir, então passei a treinar muito isso. Treinei muito relacionamentos, que eu descobri que você precisava conhecer pessoas todos os dias, todas as horas, se relacionar com pessoas. No primeiro momento isso poderia não surtir em venda, mas que depois isso poderia, na pior das hipóteses, levar o seu nome para mais pessoas, jogar no ventilador maior aquilo que você faz. Então treinei muito sobre relacionamento, treinei muito sobre fé, porque eu descobri que sozinho eu não conseguiria fazer a caminhada, então treinei muito sobre fé. Agradeça porque pessoas que olham para o seu negócio e têm vontade de abrir o mesmo, estão te dizendo que o seu negócio é muito bom e que ele deve sim ser copiado. Não se preocupe com as pessoas que copiam sua ideia, seu negócio, que quer abrir algo do tipo, não. Com um pouco mais de habilidade, você tinha trago essa pessoa para o seu lado e talvez amanhã ou depois vendesse uma franquia do seu próprio negócio para essa pessoa. Mas se essa opção já se perdeu, fique grato em saber que aquilo que você faz leva outras pessoas a querer fazer coisas do tipo. Uma das maneiras de saber que se estamos no caminho certo é a quantidade de pessoas que querem fazer aquilo que nós fazemos pelo resultado que aquilo traz ou pela vida que temos através de fazer aquilo. Então, se o seu amigo quer fazer isso, cara, agradeça ao seu amigo. E passe a ficar esperto com os outros amigos e pense em franquear esse negócio e vender franquia, ao invés de deixar a pessoa abrir a sua ideia em outro lugar e ganhar sem que você ganhe de alguma maneira nisso. Pega essa visão, hein? Ao identificar um problema de administração, de gestão, de um local, de um negócio, você tem 2 opções. A primeira, aprender sobre administração, sobre gestão. Aí é saber se você tem tempo para isso, vontade para isso, aptidão para isso e por aí vai. Caso não seja essa a sua intenção, a segunda é contratar alguém que tenha domínio em administração, em gestão, para fazer isso no seu lugar. Sem uma dessas 2 opções, pode ser que você não tenha um restaurante por muito tempo ou tenha um restaurante que te dê muito problema e aí não compensa por causa do caos que se transforma a caminhada.
Quanto profissional, sem sombra de dúvida, a maior dificuldade foi enfrentar o processo, a lentidão do processo. Imagina, um garoto que aos 7 anos de idade tem vontade de comer carne, consegue comer pé de frango, que era o que tinha de mais barato no que se refere à carne onde eu morava, e descobre naquele mesmo dia que existe um negócio chamado picanha, que cisma de comer picanha. E aquela realidade era totalmente desigual, descomunal para ele, assim. A chance era irrisória dele alcançar a tal picanha. E aí ele viveu dos 7 anos de idade até os 40 perseguindo essa ideia de comer essa tal picanha. Conseguiu aos 40, do suor do seu próprio rosto. Enfrentar a lentidão do processo, ter a hombridade para trilhar 33 anos de processo sem pedir para ninguém essa tal picanha e aguardar chegar para que você pudesse comer do suor do seu próprio rosto, foi certamente a maior dificuldade. Faria tudo novamente se necessário fosse. E sobreviver com hombridade, com caráter, andar entre as pessoas de cabeça erguida, eu conseguia fazer. Porque eu pagava das minhas contas, eu comia do suor do meu próprio rosto, eu trabalhava para me manter, eu não dependia de ninguém para fazer minha engrenagem girar, não tenho o meu nome escrito em lugar algum que alguém me deu absolutamente nada em nenhuma época da minha vida, por mais caótica que fosse a situação, eu sempre estava em cima do ringue lutando para comer do suor do meu rosto, beber do suor do meu rosto, morar do suor do meu rosto, transitar do suor do meu rosto. Nunca me cadastrei em lugar algum munido de saúde plena para fazer isso acontecer. E aí essa era a minha meta naquele momento. E aí eu buscava conhecimento para melhorar a mim mesmo e para entender qual era o próximo degrau. Eu nunca quis ver a escada toda, mas eu precisava enxergar a possibilidade de construir o próximo degrau. De tanto construir degrau, eu não via a escada toda para cima, mas hoje eu consigo ver uma escada gigante para baixo, todas elas de degrau que eu construí, trabalhando e comendo do suor do meu rosto desde a época. Muita gente, mesmo tendo um bom produto ou um bom serviço, não passa credibilidade porque não aplica o processo de constituir autoridade, para além de ter apenas um bom produto ou um bom serviço. Existe algo em você, gestor, dono do negócio, que precisa ser construído, a autoridade, para que as pessoas olhem para você e independente de quantas pessoas, quantos outros existam vendendo aquele mesmo produto ou serviço, eles queiram comprar na sua mão. Não apenas pelo produto ou pelo serviço, mas pela autoridade constituída. Então, esse é um erro que a grande maioria, principalmente dos médios, pequenos e microempreendedores, comete. Vão atrás do que vende mais, do que tem saída, e aí compram aquilo e querem jogar goela abaixo das pessoas. Só que isso tem muita gente vendendo, e sem autoridade constituída eles vão comprar na mão de qualquer um, não necessariamente vão comprar na sua mão. Construa a autoridade antes de ter produto ou serviço para oferecer para alguém. A autoridade vende mais do que o produto e o serviço propriamente dito. Bom, eu é que agradeço a vocês por, no mínimo, ter a curiosidade de pesquisar sobre essas pessoas que nós indicamos aqui. O cidadão, o João Kepler, que eu costumo chamar de cidadão, é um cara incrível e que a galera precisa acompanhar. É um cara grande em todos os sentidos, de um coração ímpar, de uma família linda, a quem eu sou grato eternamente, a quem está em minhas orações diariamente, não apenas ele, como toda a sua família. E tem um conteúdo indispensável na vida de quem precisa entender o jogo. Então, todas as vezes que eu posso, eu trago o nome do João Kepler como referência de quem alcançou para falar de alcance, venceu para falar de vitória, trilhou para falar de caminhada, enfrentou processo para falar de processo, é amigo para falar de amizade, tem fé para falar de fé e por aí vai. Um cidadão gigante. Cidadão, por ele respeito máximo. Você escreveu João Kleber aí em cima, mas eu sei que você se referiu a João Kepler. Olá, massa. Só para finalizar, treinei muito sobre trabalho em equipe, porque descobri que sozinho eu não conseguiria grandes resultados, então desde a minha primeira horta foi feita por mim e minha família, então já era trabalho em equipe dali, ali eu aprendi que em equipe eu poderia ir muito mais longe, sozinho eu poderia me cansar rápido e não conseguir fazer a caminhada. Treinei muito em ter pessoas para que eu pudesse receber orientações, as primeiras vieram dos meus pais, depois dos livros, depois da galera que hoje eu acompanho e por aí vai. Treinei e sigo treinando em tudo isso que eu falei com vocês aqui, porque o cara que eu sou hoje precisa estar maior do que o cara que eu era ontem, um pouco menor do que o cara que eu preciso ser amanhã. Treinar te leva ao extraordinário. Não necessariamente te leva rápido ao extraordinário, porque por mais que eu tenha treinado tudo isso, foram 4 décadas para que eu ocupasse o lugar que hoje eu ocupo. Pode servir como referência para vocês. Treine, independente de quão longe ou quão impossível pareça ser o seu extraordinário. O que eu mais estudei foi vendas, na prática, em loco. O que eu descobri na caminhada é que treinar apenas não vende, mas que vender é um grande treinamento.
Então eu estudava por minha conta e risco, tentava vender, quando eu conseguia eu comemorava e estudava porque eu consegui, quando eu não conseguia eu comemorava assim mesmo pela tentativa e estudava porque eu não consegui, e ia melhorando a cada tentativa até que eu chegasse aos dias de hoje. Treinei muito também gestão das emoções, como eu falei na resposta anterior, eu não sabia que era isso, mas eu descobri na selva, em loco, que você tinha que ser forte mentalmente para seguir a caminhada e jamais pensar em desistir, então passei a treinar muito isso. Treinei muito relacionamentos, que eu descobri que você precisava conhecer pessoas todos os dias, todas as horas, se relacionar com pessoas. No primeiro momento isso poderia não surtir em venda, mas que depois isso poderia, na pior das hipóteses, levar o seu nome para mais pessoas, jogar no ventilador maior aquilo que você faz. Então treinei muito sobre relacionamento, treinei muito sobre fé, porque eu descobri que sozinho eu não conseguiria fazer a caminhada, então treinei muito sobre fé. Bom, ainda bem que você colocou sem ser a Bíblia, depois da Bíblia, né? Porque o primeiro livro é esse aqui, mas depois desse eu te indico esse aqui. Não existe voar sem bater as asas. A sua pergunta já é a própria resposta. Voo quer dizer bater asas. Essa pergunta é da mesma pessoa que eu respondi a pergunta anterior, mas eu vou responder assim mesmo. Esse é um dos grandes erros que as pessoas, principalmente os pequenos, cometem. É de não conhecer novas pessoas todos os dias. É de não falar de si próprio, do seu serviço, do seu produto para novas pessoas todos os dias. Você sempre vai ter a intenção de vender, mas no primeiro momento conheça as pessoas só para conhecer o universo delas e para que elas também tenham a oportunidade de conhecer o seu universo. Em algum momento isso pode culminar em uma venda, não necessariamente, mas em algum momento isso pode culminar em uma venda. Então conheça pessoas todos os dias. Todos os dias conheça pessoas. Não precisa conhecer uma multidão todos os dias, mas se relacione com no mínimo 5, 6, 10 pessoas todos os dias. Nas redes sociais é facílimo de se fazer isso, desde que se tenha real intenção e comprometimento em fazer isso todos os dias. Pode apostar que no primeiro momento pode parecer uma besteira, mas em algum momento isso começa a surtir efeito. Bom, particularmente eu considero que um dos grandes segredos, um dos grandes trunfos do mundo dos negócios é ter a certeza que pode vir a acontecer dias onde você não consiga vender sequer um produto ou um serviço. E esses dias são cruciais para que você conheça a si próprio no que se refere à gestão das emoções. Como você se comporta quando as coisas travam, quando não sai da maneira imaginada, quando o resultado esperado não vem, quando a venda não acontece. Como você se comporta nesse período? Eu já falei disso em alguns vídeos meus, relembrando a época da praia. Vai ter dia que você não vai vender nenhuma água. E isso não pode ser um empecilho para que você volte no outro dia e siga a caminhada na tentativa de vender. Então vai ter dia que a venda não virá, não acontecerá, a mágica não veio. Esse dia saiu como aprendizado